as diretivas do pré-processador, hoje a gente vai ver algumas diretivas, que é a diretiva if, else, elif, endif, ifdef e ifndef, certo? Então, vamos começar. Para que servem essas diretivas que a gente vai mostrar hoje? Essas diretivas, elas vão servir para uma coisa que a gente chama de compilação condicional. O que é isso? Às vezes você está lá fazendo código e você quer que num determinado momento o código execute um pedacinho e a outra ele não execute. Por exemplo, você está lá fazendo um programa do URI, né, algum exercício do URI, e enquanto você está testando na sua máquina, você quer que ele mostre, por exemplo, se os resultados parciais, se for um vetor, você usa uma função, usa um laço para mostrar o conteúdo de cada posição do vetor e assim sucessivamente até dar o resultado final. Mas quando você vai submeter lá para o URI, você tem que tirar essa parte, então ele não vai ser incluído na compilação, no arquivo que vai ser compilado para você submeter a resposta, certo? O que acontece é que quando a gente deixa muitos comandos assim, usando print, usando cout para exibir uma saída, os comandos eles ficam meio que poluindo a tela, né? Então você vai lá e de repente tem lá um monte de coisa printada na tela e que você não queria que ele mostrasse tudo aquilo, né? Mas, em compensação, de vez em quando você precisa, vou checar se está tudo certo. Aí você vai lá e coloca esse código de novo, né? Normalmente, o que é que acontece? Ou a pessoa deixa tudo, e aí esses comandos eles ficam poluindo a saída, ou você fica comentando e descomentando, né? E aí, às vezes você diz, não, agora está certo, aí você apaga. Aí você bota outra entrada, aí dá errado. O que é que você faz? Volta de novo, dá um Ctrl Z, tenta dar um Ctrl Z para o código voltar ao que era antes. Aí dá certo, você apaga de novo. E assim você fica nesse apaga, comenta. E principalmente quando você está na fase de testes, quando você está verificando se a saída deu certo. Certo? Então, algumas vezes você quer compilar ou não um pedaço de código. E aí, no caso do C++, existem diretivas do pré-processador que podem realizar o que a gente chama de compilação condicional, né? O que é isso? Você só inclui um determinado trecho de código no arquivo que vai ser compilado se uma determinada condição for satisfeita. Então, você pode colocar uma opção através de uma diretiva e que aquele código só vai ser adicionado se aquela condição vai ser, se ela for satisfeita, certo? E como é que a gente faz isso, né? Lembrando que isso aí é em tempo de compilação. Então, não pode ser, por exemplo, quando o número for maior que 10, eu exibo, quando o número não for, eu não exibo. Sendo que esse número ele vai ser lido na entrada, certo? E aí o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir fazer essa condição, por quê? Porque é uma coisa que é um valor que é dado em tempo de execução. Nesse caso aqui, essas condições elas são feitas em tempo de compilação, certo? Então, não é em tempo de execução, é em tempo de compilação, certo? Então, vamos lá. Quais são as diretivas que a gente usa para fazer essa compilação condicional? Aí a gente tem algumas diretivas semelhantes aos nossos comandos de condicional aqui. Então a gente tem o cerquilha if, cerquilha else, cerquilha elif e cerquilha endif, né? Então vamos ver o que é que esse daí faz. Inclusive eu posso ter uma dentro da outra, certo? Como se fosse else alinhados e if else alinhados, certo? Então o que é que faz a diretiva if? Você bota cerquilha if,
e uma expressão. O que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se aquela expressão ela é verdadeira e caso ela seja verdadeira, o código que está abaixo dele vai ser inserido no arquivo final, que vai ser compilado, certo? A gente também tem else, né? O else, da mesma forma, ele casa com o if. Você testa um if, se uma expressão ela é verdadeira, e você pode casar esse cerquilha if por cerquilha else, certo? E é a mesma coisa de um if else, né? Se ele for verdadeiro, ele inclui o código que está no if. Se não for verdadeiro, ele inclui o código que está no else. Você pode fazer também o que seria a junção do else if, né? Que é o elif, certo? Então, o elif é a mesma coisa de else if. Então, você usa para fazer encadeamento de ifs. Então, você bota if, aí uma expressão, elif, outra expressão, elif, outra expressão, até else, que é o final, certo? Então, o elif é a mesma coisa que else if, certo? E aí você coloca uma expressão para saber se ele vai ser verdadeiro ou não, né? E aí, quando é que acaba um if, né? Se for em C++, a gente sabe que o if ele só tem uma linha, né? Se ele tiver mais de uma linha, a gente tem um bloco com abre-chaves e fecha-chaves, né? E quando é uma diretiva if, aí a gente tem uma outra diretiva que é uma diretiva para fechar esses condicionais, que é o endif, certo? Então você bota, por exemplo, if, alguma expressão, aí no final que você quer, quando você quer acabar com esse if, aí você bota o endif, certo? Uma coisa que a gente tem que destacar é que essas expressões que estão dentro do if, do elif, eles têm que ser expressões constantes. Como assim? Eles só podem ser testados com símbolos definidos com aquela nossa diretiva define, certo? Então, eu só testo condições aqui dentro desse if com algum símbolo que for definido dentro de um define, certo? Então, ele tem que pegar esses símbolos. E aí ele pode usar operadores, tipo maior, menor, igual, diferente, né? Então, você pode combinar aí, você pode usar esses operadores relacionais dentro do seu programa. E aí vem aquela coisa, né? Deixa eu ver se eu... Não, tá certo. Vem aquela coisa, para que serve, para que a gente usa esse if, def, endif, if, num caso, digamos assim, mais real, né? Além dessas brincadeiras que a gente está fazendo aqui. Uma das coisas que a gente usa no C++, essas diretivas de compilação condicional, é quando você faz uma inclusão redundante, né? Ou seja, o include, se você for pegar ele como o que é que ele faz, ele só copia o código-fonte daquele arquivo que você está incluindo no arquivo-fonte onde você colocou a diretiva, certo? Mas o que é que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, criar, digamos, essa minha hierarquia aqui de código-fontes. Eu criei eu separei aquele código, né, alunos.cpp, e vou criar aqui 3 outros arquivos, alunos úteis, fila alunos, ioalunos.cpp, e digamos que eu faço um arquivo main.cpp e incluo os 3. O que é que acontece? Cada um dos 3, ele está incluindo o alunos.cpp, por quê? Porque essa função alunos úteis, ela precisa da definição de um arquivo alunos.cpp. Fila alunos precisa da definição de alunos.cpp. Aí o alunos, ou seja, funções de entrada e saída para alunos, ele vai precisar desse aluno.cpp. Então, todos 3, eles incluem aluno.cpp. O que é que vai acontecer quando eu criar aqui esse main e incluir esses 3 arquivos aqui? Cada vez que eu incluir um desses, ele vai incluir aluno CPP. Esse aqui, inclui aluno CPP. Esse outro, inclui aluno CPP. Então, o que vai acontecer é que o main ele vai ficar com 3 cópias
desse arquivo, alunos.cpp, e, obviamente, se você copiou o conteúdo de um arquivo várias vezes dentro do mesmo código-fonte, você vai ter trechos de códigos duplicados, né? Então, quais são as consequências, né? Como a diretiva include, ela só faz copiar o conteúdo, cada comando ele vai ser replicado para cada vez que esse arquivo ele foi incluído. Então, por exemplo, lá nesse meu arquivo alunos.cpp, eu defini uma struct. Se eu incluir ele 3 vezes, significa que eu vou definir essa struct 3 vezes. Aí o compilador vai chegar e dizer, opa, você já definiu essa struct alunos previamente. 2 vezes, né? Ah, eu criei uma função, aloca alunos. Aí você vai incluir esse arquivo várias vezes e você vai ter 3 aloca-alunos lá no seu arquivo do código-fonte, certo? Então, isso aí vai gerar consequências para você com erros de compilação. Quais são as opções que você tem? Ah, eu não vou separar esse arquivo aqui em 3 arquivos. Eu vou colocar só alunos e alunos úteis.cpp e o resto vai estar tudo aqui dentro desse alunos úteis, né? Pode ser uma solução? Pode. Mas qual é o problema? Você vai de encontro àquela sua proposta de dividir o código para tornar ele mais, usando aquele princípio de responsabilidade única. Então, você vai, na verdade, desfazer o princípio para poder diminuir esses erros. Ou, por exemplo, você pode resolver hierarquicamente. Então, ao invés de eu ter essas 3 aqui, eu vou ter aluno CPP, embaixo dele vou ter aluno outros.cpp, aí o alunos vai incluir alunos outros.cpp e fila alunos vai incluir aí o alunos.cpp. Então, ao invés de ficar aqui esse grafo, né, eu vou ter uma coisa linear, certo? Isso resolve o problema? Resolve porque você vai precisar incluir só fila alunos.cpp. Mas não proíbe de você incluir fila alunos e depois incluir alunos úteis e vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai mudar a hierarquia, mas o problema ele não vai ser resolvido porque você pode fazer essa inclusão duplicada, certo? Uma outra coisa seria o próprio compilador já verificar se o arquivo já foi incluído, né? Então, eu incluí alunosúteis.cpp e ele incluiu aluno CPP, beleza. Da próxima vez, quando eu fizer que eu incluir fila alunos, eu vou testar. Opa, ele já incluiu alunos.cpp? Aí já. Então não vou incluir de novo, certo? Isso aí poderia ser feito pelo compilador? Poderia, mas só que isso não é feito no C++, certo? E quando você tem grandes projetos, isso aí pode fazer com que a sua compilação ela demore muito, muito, muito mais, né? Por exemplo, tem projetos de kernel do Linux, o LibreOffice, ou projetos Firefox, projetos grandes que eles têm milhares de arquivos fontes. Então, imagine você, na hora que for compilar, você verificar para cada arquivo fonte quais são os que ele já incluiu, né? Já incluiu esse, então vou incluir, não vou incluir. Então você vai ficar aí num loop aí gigantesco e vai demorar para fazer essa compilação, certo? Qual é a solução? Que, na verdade, é o padrão, a solução padrão que você vai usar em C++, né? Que até mesmo quando você cria um projeto em Qt, você vai ter esse padrão de solução. Se vocês já usaram, vocês já viram, certo? Ao invés de você ficar perguntando se aquele arquivo foi incluído ou não foi incluído e tal, uma solução é você usar a compilação, uma compilação condicional. Ou seja, você define um símbolo que vai ser único para aquele arquivo e você testa. Se aquele símbolo não foi definido ainda, você define ele e inclui o resto do código. Se ele já tiver sido. Se ele já tiver sido. Caiu tudo aqui. Se ele já tiver sido definido previamente, o que é que vai acontecer? Ele vai
ele não vai compilar, porque isso o processo é de compilação condicional, ele não vai compilar e não vai incluir esse arquivo de código de novo. Então, a nossa solução é usar essa definição, esses if-defs aí, para não incluir novamente um código que já foi incluído.